Mais uma vitória desnecessariamente difícil. O Atlético venceu por 2 a 0 e quem vê só o placar vai achar que foi um resultado muito tranquilo. Quando na verdade, até pelo menos os 22 minutos do segundo tempo, talvez você pudesse ter essa percepção. Só que aí, o Pedro Henrique e logo na sequência o técnico Anderson Gomes acabaram por esculhambar o segundo tempo e quase fizeram o Atlético sofrer mais do que deveria. Pelo menos ainda tivemos um golzinho no final para falar do 2 a 0, em vez de falar apenas de um gol que fizemos no começo, aos 10 minutos. Vamos falar tudo que rolou em mais um jogo sofrido do Dragão, que não precisava. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que tremem as perninhas na hora do pênalti. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Sem mais delongas, escalações na tela. E assim, jogo passado vocês viram o vídeo que eu fiz, né? E assim, até peço certas desculpas para quem pode ter se ofendido com o meu desabafo de torcedor, porque além de analisar o jogo, vocês têm que lembrar que eu torço para o Atlético. Então quando eu vejo algumas coisas, eu não deixo de comentar, tá? E com viés de analista e com viés de torcedor também. Então o vídeo passado eu tive motivos de sobra para comentar, para esculhambar, para reclamar. E aí, resultado, depois do vídeo, depois do jogo, o Guanais acabou demitido entre as quartas de final. Inclusive, vamos combinar, ele demorou até muito para ser demitido, dado o histórico do Atlético. O Adson, pouco antes, né, do jogo contra o Yilmaz, no jogo de ida, ele deu declarações falando que se fosse em outros tempos, o Guanais já estava demitido e blá blá blá. Só que aí terminou o jogo, ele foi demitido. E aí o Atlético chega para esse jogo de volta com o Anderson Gomes, o treinador interino, à frente do time, na beira do campo, trazendo um 4-1-3-2, a escalação do Atlético que vocês estão vendo aí na tela. Recebendo, nesse caso, o Yilmaz, que o empate em casa, é óbvio que jogando no Ascioli, o Yilmaz ia vir com um time mais fechado, mais recuado, buscando jogar por uma bola. Mesmo assim, a escalação que vocês veem na tela, ali no meio de campo, vocês podem ver que o time estava mais no 4-3-3 do que no 4-5-1 que eu esperava que o Yilmaz fosse jogar. E assim, começa a partida com o Atlético absolutamente dominante, soberano nas ações, o Yilmaz totalmente recuado, sem chances para sair para o ataque, e quando tinha a bola, geralmente se livrava dela. Tava claro que o Yilmaz estava buscando manter o resultado no 0 a 0 para tentar levar o jogo para os pênaltis. Só que eles não contavam com um gol aos 10 minutos. Com essa pressão do Atlético, principalmente com o meio de campo mais recheado, ali com o camisa número 8 que entrou agora, estreou, o Cauã, o Shailon também ali pelo meio, o Potker fazendo bons trabalhos, além obviamente do Caio Dantas, que estava nesse jogo fazendo um papel de um centroavante que faz mais a parede. Sendo assim, o Atlético, com uma jogada pela direita, inclusive uma jogada de sobra de bola, o Marcinho fez um belíssimo cruzamento, encontrando o Caio Dantas livre no meio da área. E tinha outro jogador com ele, inclusive. Mas o Caio Dantas cabeceia, fazendo 1 a 0 para o Atlético com 10 minutos. E depois do gol, o Atlético seguiu melhor na partida. O Yilmaz pouco tinha a bola, praticamente não jogava. Deixava apenas a bola com o Atlético e tentava segurar o resultado, que já não era bom, mas pelo menos garantiria que talvez no segundo tempo, com a bola um pouco mais tranquila, o Yilmaz talvez pudesse buscar o empate. O jogo já seguia dominado pelo Atlético e as ações ofensivas eram perigosas. Muitas vezes o Atlético chegava com um número muito grande de jogadores entre as duas linhas de defesa do Yilmaz, que por estar num 4-3-3, deixava muitos espaços. E desse jeito o Yilmaz simplesmente não estava conseguindo deter as ações do Atlético e também não estava conseguindo sair pro ataque. Até aí, um jogo tranquilo pro Dragão, vencendo, e ainda teve um pênalti. E aí vamos lá, né, galera, desculpa. Eu sei que tem torcedor que é muito fanático, até de certa forma um pouco clubista, eu não tenho nada contra isso. Mas na moral, o Atlético ganhou um pênalti, tá? Uma jogada pela direita, lançamento para o Potker, o zagueirão do Yilmaz divide bola com ele, o Potker cai, fica caído por um tempasso, e o juiz depois vai ao VAR olhar e ele vê alguma coisa. Eu tô passando aqui na tela, vocês estão vendo, e cara, o que ele viu nesse lance, tá? Pra dar um pênalti. Eu particularmente, aqui eu tô no estádio, tá? Então eu não vi nada, eu achei que foi nada, tá? Eu até tentei rever o lance e tal. Pra mim,
Nada. Só que o juiz viu alguma coisa. E essa alguma coisa permitiu um pênalti para o Atlético. Agora, vamos conversar aqui. Eu não sei se é bom pro Atlético ter pênalti. Na moral, eu não sei se pro Atlético é vantagem ter pênalti. Porque toda vez que o Atlético tem um pênalti a seu favor, é problema. Porque, veja bem, vocês lembram o último pênalti que o Atlético acertou? Se você lembra, deixa aí nos comentários, tá? Porque todos os pênaltis que o Atlético cobra, ele perde e, consequentemente, o adversário cresce no jogo, ganha confiança e aí piora o futebol do Dragão. E aí, nesse jogo agora, nós já tínhamos, né, nos jogos passados, tido pênalti perdido com o Shailon, com o Haldney, com o Caio Dantas, com o Potker, com seja lá quem for. Agora foi o Marcelinho, inclusive jogador que, antes do jogo, inclusive nesses treinos antes do jogo, que eu quero dizer, ele praticou muito pênalti. O próprio Atlético vem treinando muitos pênaltis. Eu sei que muita gente vai desacreditar disso, mas é verdade, tá? O Atlético tá treinando muitos pênaltis. E nas cobranças de pênalti, de 100 cobranças mais ou menos, o Atlético errou 40. Ou seja, 40% dos pênaltis cobrados do Atlético, ele errou. E quem mais acertou os pênaltis foi justamente o Marcelinho, que foi o cara que foi pra bola. Ele errou um pênalti de 7 tentativas que ele praticou. E cara, foi pra bola, cobrou o pênalti e errou mais uma vez. Como todos os outros jogadores do Atlético vem fazendo durante toda essa temporada, durante a temporada 2024, desde aquele jogo contra o Flamengo, onde o Shailon perdeu o pênalti. De lá pra cá, uma porrada de pênalti perdido. E mais um dessa vez com o Marcelinho. Perdeu o pênalti e aí o Inhumas começou a querer crescer no jogo, começou a querer melhorar, mas não conseguiu. O primeiro tempo terminou ainda com o Atlético melhor e dominante, tá? Controlando as ações. Segundo tempo veio sem mudanças, tá? No intervalo, e o Atlético seguiu-se melhor. Inclusive, né, é preciso pontuar que dos jogadores do Atlético em campo, o Marcelinho era aquele que, infelizmente, era o que mais estava errando. Praticamente todos os lances do Marcelinho, ele infelizmente não estava acertando. Ele teve muitos, mas muitos erros, tá? No segundo tempo também, ele seguiu tendo problemas para fazer certas jogadas, coisas básicas, como um passe de lado ali. E isso, eu não tô desmerecendo o jogador, porque pode ser uma coisa do jogo de hoje, tá? Nos outros jogos, nas outras partidas, o Marcelinho foi muito bem, tá? Mas nesse jogo ele não tava bem. Em compensação, o Cauã, que estreou na partida, foi pra mim o melhor jogador do Atlético, tá? Ele e o Marcinho, lateral direito, estavam muito bem na partida. O Marcinho, inclusive, me surpreendendo na postura, tá? Jogador que brigava muito a bola na defesa, avançava muito bem, participava demais das jogadas ofensivas. O Shailon entregando passes muito bons que os jogadores do Atlético não estavam aproveitando. Tivemos uma cacetada de chances, muitas chances, tá? Que o Atlético teve para poder sair com 2-0, 3-0, que faltou aquele detalhe que é a finalização. Faltou, sabe, o requinte do último toque na bola em direção ao gol. Coisa que o Atlético tá tendo problemas, como vocês podem saber e ver, até nos pênaltis, né? Só que aí, como é costumeiro do Atlético, o Atlético não é um time de fazer jogo tranquilo. Normalmente os jogos do Atlético são sempre na base da emoção. Aqui no Ascioli, então, que tem, né, uma casa de emoções que a gente tem vivido desde o ano passado, não se espera menos. E a bola da vez, o jogador que trouxe essa sensação pra nós, foi o Pedro Henrique. Bola recuada pra ele, relativamente tranquila. Ele se embanana no domínio da bola, se engalfinha todo ali. Aí, resultado, o jogador do Inhumas recupera e em direção ao gol ele toca a perna do jogador. E aí ele faz a falta, o juiz dá o cartão amarelo inicialmente, mas eu já tinha cantado a pedra aqui pros torcedores que estavam me acompanhando, que ele ia ser expulso. E não deu menos, o juiz corretamente, o juiz expulsou o Pedro Henrique, fazendo o Atlético ficar com um a menos. E aí começou o show do senhor Anderson Gomes, né? Vamos lá, tem que falar, tem que ser direto, né? Técnico do Inhumas, o Daniel, acho que é Daniel Costa, posso estar enganado o nome, tá? Mas acho que é isso, Daniel Costa. Ele fez mudanças no Inhumas para colocar o time ofensivo, com um a mais, perdendo por 1-0, precisando fazer resultado, né? A torcida do Inhumas veio até em bom número, tá? Um número considerável pra cá, pra Goiânia, fez uma festa legal ali a torcida. E estavam incentivando, gritando, eu acredito. E cara, não era pra menos, o time tava jogando com um a mais. Tinha que acreditar de fato. E o jogo seguiu, e a primeira substituição do Anderson foi perfeita. A primeira, que ele tirou o Marcelinho, que realmente não estava bem no jogo. Mesmo, não era nem só por perder o pênalti, tá? Ele não estava bem mesmo. E aí ele coloca o Maestro, João Maestro, o zagueiro, para recompor a defesa do Atlético, colocando o time num 4-4-1, deixando só o Caio Dantas na frente. Só que minutos depois, poucos minutos depois,
ele faz uma coisa que eu detesto, tá? Que é aquela história de colocar logo 3 jogadores de uma vez. Quando você faz uma substituição de 3 peças em campo, você desorganiza o time. Só que nem é esse o maior dos problemas. Ele tirou o único jogador que ainda tinha velocidade para puxar contra-ataque, que era o Cauã. Ele tirou o Cauã, ele tirou o Potker, que realmente já estava desgastado, e tirou o Caio Dantas. E aí ele colocou Martínez, colocou o Sandro Lima, colocou um monte de gente, que eu não vou nem comentar, porque o problema não é quem entrou, é quem saiu. Ele deveria ter tirado, já que o time tá lento e o time tá precisando recompor a defesa e sair em velocidade, ele tira um jogador que é naturalmente lento, que é o Shailon, que fazia um bom jogo. O Shailon sim fez um bom jogo hoje, tá? Com bons passes, servindo muito bem os jogadores, mas ele é um jogador lento. O Cauã é jovem, 19 anos, veloz, tinha que ter ficado em campo. Essa mudança quebrou o Atlético. E o Inhumas cresceu, foi pra cima, buscou o gol, buscou o jogo. Teve uma chance perigosíssima num cruzamento no lado direito, né, no canto esquerdo do goleiro Anderson, onde o jogador do Inhumas cabeceou praticamente sozinho. Mas, infelizmente, para o Inhumas, faltou a qualidade técnica, o requinte, para poder fazer aquele último lance, aquele último passe e a finalização. Resultado é que mesmo com um a mais, o Atlético, quando tinha a bola, parecia mais perigoso. E esse perigo acabou dando resultado com muito custo e muito sacrifício e muito sofrimento aos 50 minutos do segundo tempo, com o juiz dando 8 de acréscimo. Esses 8 me preocupavam mais do Atlético levar um gol do que fazer, mas felizmente numa roubada de bola limpa, o Atlético consegue um contra-ataque depois de ter um ataque promissor e perigoso. O Atlético consegue o contra-ataque, a bola é passada para a direita livre, ficando de frente para o goleiro, 2 contra o goleiro. A bola é rolada para o meio e o Arauz finaliza fazendo o segundo gol do Atlético e dando um grande alívio para uma torcida muito boa que esteve presente acompanhando o Dragão. Que aí com seus 2-0, daí já fechou a conta e conseguiu sua classificação. Sofrida, muito mais complicada do que precisava. E aí ficam as críticas negativas ao senhor Pedro Henrique, que foi moleque naquele lance. Na moral, jogador com o cacife que você tem, Pedro Henrique, não pode fazer uma bobagem daquela, cara. Você esculhamba o time. A sorte é que o Atlético já estava ganhando de 1-0, porque se não tivesse, o risco do Atlético ter uma pressão desnecessária e ainda correr de ser eliminado, talvez fosse muito grande. Mas tínhamos um 1-0 garantido pelo Caio Dantas no primeiro tempo. E aí, senhor Anderson Gomes, pelo amor de Deus, não desorganiza o time que você tem em mãos. Adson Batista, por favor, eu sei que o Anderson é um cara muito esforçado, tem um trabalho muito longevo aí como técnico interino do Atlético, mas a gente precisa de um técnico, cara. O Guanais foi embora, não espera acabar o Goianão, não, é muito arriscado. Se a gente quer realmente o tetracampeonato, esperar terminar o Goianão é um risco da gente nem chegar na final. A gente vai ter times complicados para enfrentar, Anápolis, ou sei lá, talvez Vila ou Goiás, não sei como é que vai ficar a classificação, mas cara, são times cascudos, a gente não pode dar bobeira de jogar com desorganização tática. O primeiro tempo, o time ficou muito bem, sabe? O time estava organizado, funcionando muito bem, até a expulsão o time estava bem em campo. Só que o Anderson é um técnico interino, ele não vai saber resolver um problema sério quando ele tiver esse problema em mãos. Ele é um técnico que ele consegue organizar o time quando tá tudo bem. Quando as coisas estão normais, todos os jogadores, tudo certinho, certamente ele organiza. Agora, quando ele tem sei lá, um pepino nas mãos, ele precisa mudar o time para melhor, organizar tal, não é o papel dele, ele é um interino. É natural que ele tenha dificuldades, por exemplo, para fazer uma recomposição como ele precisava ter feito hoje. Ele teve uma visão para mim que foi errada, tá? As mudanças que ele fez acabaram com a organização do time. A sorte é que os jogadores são muito bons, pelo menos os que entraram, mesmo tendo muitas deficiências em alguns aspectos ali, né, como passes e coisas do tipo, mas pelo menos conseguiram a proeza de fazer o segundo gol. E segundo gol que o Inhumas estava pedindo para tomar em vários lances. Com isso, ficamos aguardando aí os outros times do Goianão se classificarem pra gente ver como é que vai ficar o cruzamento das semifinais. O Atlético vence, faz o papel dele e passa, aguardando aí, né, quem será o adversário na semifinal do Goianão. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou dos lances polêmicos aqui? O pênalti do Atlético, a expulsão. O que você achou do Inhumas, nessa campanha que o Inhumas fez nesse campeonato até então? O que você achou da campanha do Pantera nesse Goianão? Coloca aí sua opinião nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo. Marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E mandar um recado especial aqui antes dos últimos recados finais. Quero mandar um abraço especial para o torcedor Samuel,
estava aqui acompanhando com a gente, o Luca Tarran, acho que é Luca Tarran o nome dele, posso estar falando errado, tá? Que é um colega nosso do grupo da torcida do Twitter aí também, manda um abraço pra ele, pro meu amigo Lucas Barcelos, companheiro aqui do canal, que tá sempre participando com a gente, e pra você, torcedor, que ficou comigo até o final aqui do vídeo, um abraço todo especial. E se você quiser compartilhar seus pensamentos, se divertir num grupo de futebol, super educado, um grupo divertido, legal, se torne membro do canal, se torne membro a partir de R$ 1,99 e entre no Gather Futebol Clube, o grupo de membros mais democrático da internet. Lá você tem notícias 24 horas por dia, tanto de futebol quanto de outros assuntos. Tem também, por ser um grupo de futebol, tem memes, figurinhas, piadas, zoeira, que faz parte do futebol. Mas sempre no âmbito esportivo, nada no pessoal. Tem torcedores de tudo quanto é time lá, tanto goianos quanto de outros estados. Além de comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu, e outros conteúdos exclusivos, antecipados e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.